Previsões da semana de 24 de fevereiro a 2 de março. Uma semana importante, já que Marte volta ao movimento direto depois de quase 4 meses de retrogradação. Isso é muito importante porque fará com que as coisas comecem a caminhar com um pouco mais de velocidade. É o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, já deixa o seu like, porque isso ajuda com que o canal cresça, se desenvolva e mais pessoas possam entrar em contato com essa informação. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem por aqui. Para você que está chegando agora, que não me conhece, muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito aqui é apresentar a astrologia para você atrelada à psicologia profunda de Jung, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Começando aqui hoje com um recadinho importante para você que é apaixonado, apaixonada por astrologia, que gostaria de mergulhar nesse conhecimento para se conhecer em profundidade, para iniciar atendimentos astrológicos, utilizar isso dentro do set terapêutico. A astrologia hoje traz uma compreensão e um entendimento profundo das pessoas, então se você é psicólogo, se você é terapeuta, com certeza essa ferramenta vai te auxiliar a entender como auxiliar o seu paciente, seu cliente da melhor maneira possível. Então, hoje eu tenho um curso de formação completo em astrologia para você aprender a fazer uma análise de mapa de nascimento. Um curso de mais de 24 horas de aula, todo apostilado, 100% online, para você assistir aí no seu tempo. Então não deixa de adquirir o curso, está com um precinho super especial, o link para a aquisição do curso está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E começando hoje aí as previsões da semana, falando do que mais interessa aqui no vídeo, uma semana extremamente importante, porque Marte volta ao movimento direto. Ufa, nossa, ora foram quase 4 meses de retrogradação, e a gente sabe que retrogradação de Marte não é brincadeira, porque durante a retrogradação de Marte, as coisas tendem a caminhar de forma mais lenta, um pouquinho mais devagar, né? A gente é realmente convidado a olhar para muitas questões associadas às nossas ansiedades, inquietações, raivas, frustrações, a nossa agressividade, como a gente se posiciona e canaliza essa agressividade, se de forma construtiva ou se de forma destrutiva, tá? Então foi um momento muito importante aí de revisão. Marte iniciou a sua retrogradação no dia 7 de dezembro, com alguns movimentos muito importantes, né? Marte inicia a sua retrogradação no signo de Leão, já trazendo consciência e compreensão de muitas questões associadas à nossa autoestima, à nossa valentia, coragem para empreender aquilo que nós desejamos, para ir atrás daquilo que ansiamos e desejamos. Lembrando que Marte também, desde o dia 1º de novembro, esteve aí iniciando também alguns aspectos de tensão com Plutão. Então lá no dia 1º de novembro, Marte fez a primeira oposição com Plutão. No dia 1º de janeiro, a segunda oposição com Plutão, já no signo de Leão, retrógrado. E agora, no dia 24 de abril, nós temos a terceira oposição de Marte com Plutão, já em movimento direto, para fechar aí esse processo tão importante que nós estamos vivendo aí desde o dia 1º de novembro, quando Marte já estava aí transitando pela zona de sombra, que iniciou a sua retrogradação no dia 7 de dezembro, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse trânsito e a relação de Marte com Plutão, já que Marte vem realmente convidando a um processo de aprofundamento em questões associadas ao nosso passado e como essas questões associadas a esse passado, uma característica própria do trânsito de Marte pelo signo de Câncer, vem nos trazer, né? Já que esse processo nos convida a revisar muitas mágoas, angústias, ressentimentos e principalmente situações associadas a traumas que ficaram cristalizados no nosso interior e que estão nos distanciando de uma vida mais conectada com a nossa coragem, com a força, com o empoderamento pessoal, com a nossa autonomia. Então, durante o período de retrogradação de Marte, a gente precisou sim colocar o dedo em algumas feridas, olhar para alguns desconfortos, principalmente questões ali que estavam encalacradas, né? Processos que estavam ali de alguma maneira arquivados no nosso inconsciente, ou que de alguma forma a gente não queria tocar muito,
por uma autoproteção ou uma necessidade de se proteger, não vivenciar conflitos ou até mesmo proteger o outro, uma pessoa que a gente ama, um relacionamento, uma pessoa da nossa família que talvez tivesse até agindo de maneira destrutiva aí com a gente dentro dessa relação, e a gente precisou realmente olhar para isso com muita seriedade e dar o direcionamento correto para essa força, para essa agressividade, para essa energia de ação, para dar limites, para se posicionar, para falar e colocar realmente as cartas na mesa, falar sobre as nossas emoções, falar sobre as nossas inquietações, falar sobre as nossas mágoas, as nossas angústias, para que esses processos fossem ressignificados. Então, durante esse período de retrogradação de Marte, nós tivemos sim que vivenciar alguns processos um tanto quanto difíceis, desafiadores, muitas vezes destrutivos. Talvez muitas pessoas vivenciaram aí encerramentos, finalizações, principalmente próximo aí dos eventos das oposições, né, que são aspectos de tensão entre Marte e Plutão, o que realmente pode sim ter gerado aí a necessidade de transformações profundas na senda afetiva, nos nossos relacionamentos, em questões familiares. Pessoas podem ter sim também vivenciado perdas emocionais, perdas materiais, perdas até de pessoas. Então realmente aí é um período que a gente precisou trabalhar muito a questão do desapego, do deixar ir, do transformar, do regenerar e ressignificar também muitos conteúdos de ordem emocional que de alguma forma estavam impedindo a gente de seguir, de se mover na direção de algum tipo de objetivo, de algo que nos fizesse bem, nos fizesse feliz, nos fizesse sentir em casa. Durante a fase de retrogradação de Marte no signo de Câncer, a gente também foi convidado a olhar um pouco para o aspecto da vítima, onde a gente se vitimiza, onde a gente muitas vezes se distancia da nossa força e do nosso poder pessoal, quando a gente se diminui para ter atenção, para chamar a atenção do outro, elegendo muitas vezes algozes na nossa vida, né? Os perpetradores, as pessoas que são os grandes vilões aí da nossa vida, da nossa história, onde nós culpabilizamos, né? Projetamos essa responsabilidade sobre as nossas infelicidades, sobre as nossas, né, questões difíceis vivenciadas na vida, para que a gente não assuma a responsabilidade por aquilo que é importante para a gente, por aquilo que a gente deseja, né? Então, quando a gente vai tomando consciência desse aspecto, dessas partes que se vitimizam dentro de nós, a gente começa a se desconectar disso, assumindo a responsabilidade e a força, porque só a gente, só você é capaz de viver uma mudança na sua vida. Só você pode viver uma ressignificação, só você pode construir a realidade que você deseja, mas para isso é importante aprofundar e entender, se rever com algumas situações aí do seu passado, não para ficar preso na dor e no trauma, mas para sim se libertar daquilo que te aprisiona, destas partes que te embotam, né? Dessas partes que vão te colocando numa situação distante da sua força, né? Então, realmente aí o trânsito de retrogradação de Marte foi um trânsito que nos colocou em contato com algumas sombras, com alguns padrões de comportamento destrutivos, tóxicos, limitantes, para que eles pudessem ser ressignificados. Que esse momento onde Marte regressa, volta ao movimento direto, a gente possa assim se reconectar com a força, com a nossa força, para ir na direção daquilo que a gente deseja mais seguro, mais segura de si mesma. Porque se a gente ficar preso nesse passado de dor, a gente não realiza. O que acontece é que a gente reedita o mesmo padrão de relacionamento tóxico, destrutivo, que provavelmente foi vivido ali dentro do seu sistema familiar, que você enxergou no relacionamento do papai, da mamãe, que a mamãe e o papai também enxergaram no relacionamento com os avós. Você vai viver aí, continuar reeditando o mesmo padrão destrutivo de escassez, de miséria na sua vida, de insucesso profissional. Você vai continuar reeditando o mesmo padrão de miséria e escassez na relação com seus filhos. Então, vamos tomar aí realmente a rédea da nossa vida nas mãos e fazer as mudanças que a gente já percebe que são necessárias
para o bom direcionamento da nossa vida como um todo, das nossas relações afetivas, das nossas relações familiares, da relação com a gente mesmo. Para a gente conseguir viver uma vida de integridade, para a gente viver uma vida conectada com a nossa força, a gente precisa sim se desapegar, a gente precisa sim deixar aí muita coisa, às vezes até vínculos que são muito limitadores com pessoas que a gente gosta muito, com pessoas ali da nossa família, com pessoas que a gente se relaciona, com um marido, com um namorado, às vezes até com um filho. É muito comum eu ver pessoas ali que me comentam, ou até os meus pacientes, né, alguns pacientes com problemas ali de codependência, com filhos adictos, ou às vezes dentro de um relacionamento extremamente abusivo. Durante o retorno de Marte ao movimento direto, o convite é que a gente possa se conectar com a nossa força e com a nossa coragem para dar fim naquilo que já não serve mais à nossa vida, para dar um encerramento naquilo que tem nos colocado numa situação de insegurança, de dor, de sofrimento, de embotamento, de paralisia. Chegou sim a hora da gente olhar com clareza e com verdade, com honestidade para aquilo que tem nos aprisionado na depressão, na melancolia, na dor, na falta de otimismo. Vamos olhar um pouquinho para isso, porque é realmente importante nesse momento que Marte volta aí ao movimento direto, né? Lembrando que no final de abril, Marte fará a última oposição com Plutão, mostrando aí encerramento de um processo que já está aí intensificando desde 1º de novembro. Então olhe aí para a senda de algumas questões aí na sua vida, principalmente onde você tem aí o signo de Câncer e Leão no seu mapa, porque é realmente nesse setor onde você vai viver uma transformação profunda até aí o finalzinho de abril desse ano, tá bom? Lembrando que o mês de março é um mês que vai catalisar muita coisa, muitas informações aí vão começar a rolar. Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu já falo sobre o eclipse que nós teremos aí no início, na primeira quinzena do mês de março, um eclipse total no signo de Virgem. Nós teremos mais um eclipse no final de março. Já iniciamos o mês de março com Vênus retrógrado, teremos também Mercúrio retrógrado no mês de março, o ingresso de Netuno no signo de Áries no mês de março. Então, o mês de março é um mês que não tá para brincadeira, viu? Um mês muito intenso. A gente já começa o mês de março essa semana, já vou dar uma pincelada aí nos primeiros trânsitos de março, mas na segunda-feira a gente tem aí realmente esse trânsito aí de Marte voltando ao movimento direto no signo de Câncer, tá? E também temos Marte direto em Câncer fazendo um trígono com Mercúrio em Peixes. Então, um ótimo momento para a gente reaver aí algumas situações através das conversas, a gente poder se expor, a gente poder falar sobre os nossos sentimentos, a gente também trabalhar muito no campo da compaixão, da empatia, para entender a realidade do outro, para entender o universo do outro e conseguir aí de alguma forma encontrar um caminho para a resolução de alguns conflitos. É um ótimo momento aí para a gente se conectar com aquilo que faz sentido para a gente, é um ótimo momento para a gente pôr para fora sentimentos, emoções. Às vezes, se você não pode fazer isso com uma pessoa, escreva, né? Tem um momento aí de meditação para você escrever, colocar ali as suas angústias, as suas percepções sobre algo que você possa estar vivenciando aí frente a algum relacionamento, ou com alguma pessoa da sua família, ou com alguma pessoa que já se foi e que você está passando aí talvez aí por um processo de luto. Realmente é um momento bastante importante para a gente poder expressar o nosso sentimento, expressar a nossa subjetividade, às vezes até dentro de um set terapêutico, se você tem um terapeuta, ou se você tem uma pessoa de muita confiança que você gostaria de expressar e colocar algumas questões aí que estão te gerando desconforto internamente. Esse é um ótimo momento para fazer isso a partir desse trígono de Marte em Câncer com Mercúrio no signo de Peixes. Tá? Essa semana nós não temos trânsitos tão importantes assim, obviamente, nós temos o retorno de Marte ao movimento direto, né? Nós temos também na quinta-feira a Lua Nova no signo de Peixes, marcando aí o início da alunação de Peixes, lembrando que até quinta-feira nós ainda estamos na fase minguante da Lua. Pode ser sim uma semana que a gente busque um pouco mais de descanso, que a gente sinta que as nossas energias estão um pouquinho mais debilitadas, porque a Lua minguante ela pede um processo de revisão, de ressignificação de processos que foram vividos durante a alunação de Aquário. O período da míngua da Lua pede que a gente dê vazão, né, para aquilo que não serve mais à nossa vida, para aquilo que já não
sustenta mais quem a gente é, uma míngua que aconteceu também no signo de Sagitário, mostrando realmente aí quais são os planos, os objetivos que eles fogem da realidade, né? Onde a gente está muitas vezes olhando para um futuro que não condiz com aquilo que a gente está realizando nesse momento, aquela miopia, né? Onde a gente projeta coisas ali, se frustra porque não olhou para aquela situação a partir de uma perspectiva realista. Então, durante a fase, a míngua da Lua em Sagitário, a gente sim é convidado a olhar para essa tendência megalomaníaca, né? E para essa tendência de desconexão da realidade com objetivos que são muito distantes daquilo que a gente está vivenciando no momento. Então, durante a míngua da Lua, a gente realmente precisa olhar para aquilo que é possível ser feito com aquilo que se tem. E a partir dessa perspectiva poder traçar um plano, um planejamento que vai nos conduzir à direção de um futuro que seja mais promissor e que contemple os nossos anseios e os nossos desejos, mas dentro dessa perspectiva realista, né? A gente precisa, assim, muitas vezes trabalhar o nosso planejamento, olhar para as coisas a partir de uma perspectiva mais concreta, sem deixar de sonhar, né? Sem desconectar do nosso otimismo, da nossa fé, da nossa energia, do nosso entusiasmo que é próprio aí do signo de Sagitário, né? Vamos olhar um pouquinho para isso. Sagitário, a míngua da Lua em Sagitário vem pedindo reflexão, né? Vamos refletir sobre essa jornada, sobre esse caminho, talvez mudando rota, não tem problema. Se a gente tinha um objetivo, a gente precisa mudar essa rota. Sagitário nos ensina isso, né? O que importa é o caminho, a sabedoria desenvolvida ao longo desse caminho e não um objetivo propriamente dito, né, em si. Bom, durante a fase nova da Lua em Peixes, né, uma lua nova muito importante, porque durante o mês de março nós teremos aí um grande stellium. Nós já estamos com esse stellium ativo todo mês de fevereiro, né? Um stellium que contempla aí a energia de Saturno, nó do norte em Peixes, Netuno em Peixes, Vênus esteve em Peixes, já mais para o final da semana ela retrograda em Áries, vai retrogradar em Peixes daqui a um tempinho. Então nós temos aí esse grande stellium acontecendo no signo de Peixes, que vem nos convidando a olhar para as nossas fantasias, para aquilo que nos desconecta da realidade, para esse universo da imaginação, esse universo onírico, para a nossa espiritualidade, e principalmente para aquilo que nos enche de sentido. Gente, a gente tem aí no mês de março o primeiro eclipse do ano, que acontece no signo de Virgem, um eclipse lunar total, que vai fazer oposição com o Sol, né? Então já iniciamos essa semana com a Lua nova no signo de Peixes, né? Nessa quinta-feira, já nos trazendo informações e a energia que vai ser trabalhada aí durante o eclipse, né? E nós temos aí o signo de Peixes com o eixo nodal norte, né, que simboliza o norte, aquilo que nós precisamos desenvolver ao longo desse período, onde os eixos nodais estão em trânsito pelo eixo Virgem-Peixes. E em Peixes nós vemos falar sobre essa busca por conexão, essa busca por sentido, onde a gente realmente é convidado a se conectar com a espiritualidade da forma como a gente concebe a espiritualidade. Não somente a espiritualidade como um caminho de desenvolvimento, um caminho de evolução ética, moral, mas também a espiritualidade no que diz respeito à nossa própria espiritualidade interior, ao nosso processo de aprofundamento na nossa realidade interior. Quando a gente se conecta com a nossa psique, quando a gente se conecta com a nossa história de vida, quando a gente começa a trazer consciência para a nossa subjetividade, entendendo aspectos que muitas vezes são autossabotadores, aspectos que nos distanciam de quem nós somos e do nosso propósito maior. Esse trânsito, essa conjunção de Sol e Lua que acontece aí na Lua Nova, né, no signo de Peixes, realmente aí vem nos chamando, é um chamado para reconexão, é um chamado para reconexão com você. O que você precisa fazer na sua vida para se conectar com esse sentido maior, com um propósito maior, com um propósito espiritual, com o seu processo, o seu próprio processo de desenvolvimento interior. Muitas vezes a gente foge muito da gente, a gente foge de olhar para a gente. Muitas vezes por uma arrogância, muitas vezes por um medo de acessar a dor, por uma incapacidade em lidar
com a nossa própria frustração de não ter as coisas da forma como a gente imagina, ou de querer muitas vezes controlar o outro, ter domínio sobre o outro. Vamos olhar um pouquinho para essas questões, para essas fantasias, para essas idealizações que estão muito distantes daquilo que nós temos aí na nossa realidade. Vamos ser um pouquinho mais realista, pé no chão, para se organizar internamente, para que a partir disso a gente possa assim viver uma vida que nos reconecte, né? Que nos direcione a uma realidade de mais sentido e mais significado. Então o signo de Peixes, ele vem trazendo isso, né? Essa lua nova é uma lua extremamente importante, porque ela vem abrindo um espaço até para que a gente possa se conectar mais com a nossa intuição, com a arte, com aquilo que nutre o nosso coração, com a música, com o processo analítico, terapêutico. Se você está num momento na sua vida onde você não está dando conta de lidar com as situações sozinho, sozinha, que você está passando por um término de relacionamento, que você está passando por uma doença, que você está passando por uma depressão, que você está passando pela perda de uma pessoa querida, se você está dentro de um relacionamento abusivo, se você está passando por um problema com o seu filho, com a sua filha, esse é o momento de buscar apoio. Esse é o momento de buscar apoio psicológico. Essa lua nova vem trazer muito isso, e os eclipses que nós teremos nesse ano de 2025 até meados de 2026 vão nos trazer essa necessidade de cuidado com a nossa saúde psíquica. Terapia não é só para louco, terapia é para todo mundo que deseja se conhecer, que deseja se libertar das amarras que prendem você a um passado de dor, para que você possa viver uma vida mais conectado com a sua confiança, com a sua força, com o seu potencial. Porque nós somos aqui uma centelha divina e a gente tem a capacidade de fazer a diferença nesse mundo. A gente tem sim a capacidade de ver uma realidade onde, a partir da perspectiva de que nós somos uma unidade, possamos sim fazer a diferença na vida do outro, se distanciando desse lugar tão absurdo, né, que a gente tem visto tanto na política hoje, na televisão, de segregação, essa ideologia muitas vezes tão fascista, que coloca as pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade, né, esse julgamento crasso que distancia as pessoas, que separa, que nos coloca dentro de caixinhas, onde nós somos uma unidade, nós vivemos num corpo planetário, onde nós vivemos uma irmandade, onde nós devíamos estar aí como parceiros, como irmãos espirituais, vivendo uma realidade de conexão, de ajuda um ao outro e não de separação, como nós temos visto acontecer hoje em dia, né? Regimes aí tão ditatoriais surgindo, processos aí que realmente têm gerado dor e sofrimento na vida de muitas pessoas, né? Então eu acredito que esse processo e essa lua nova e esses eclipses que nós vamos começar a vivenciar a partir do mês de março vão sim nos colocar em contato com essas estruturas, com essa crítica, com essa tendência a enxergar a pessoa, as pessoas e o diferente, as pessoas, as minorias, como algo que precisa ser extirpado, como algo que precisa ser, de alguma forma, distanciado. Isso é muito perigoso, né, gente? Então a gente precisa sim estar muito atento a isso que está acontecendo. Eu acredito que essa lua nova vem realmente nos conectar, né? E esse eclipse que nós teremos aí no mês de março, os eclipses que nós teremos no mês de março, vem aí trazer um pouco mais de consciência para esse momento, para os absurdos que nós estamos vivenciando aí no mundo hoje, né? Que a gente possa, assim, olhar para o próximo com amor, mesmo na sua diferença, com empatia, com acolhimento e realmente aí questionando essas ideologias tão destrutivas, né, que colocam o indivíduo e as minorias num lugar de criminalidade, num lugar de intolerância, num lugar de julgamento, de tanto preconceito, né? Vamos olhar realmente aí para o outro como se fosse um reflexo da nossa própria realidade, do nosso próprio eu, né? Quando a gente olha aí as palavras de Jesus, né, que tantos falam, mas estão tão distantes, tão desconectados aí dessa realidade, ame ao próximo como a ti mesmo, né? Se a gente puder, a partir dessa mensagem, entender o que está acontecendo hoje no mundo e poder ter um pouco de discernimento para questionar, será que é isso mesmo que Jesus faria nessa condição? Talvez não, né? Muito provavelmente não. Com certeza
certeza não, né? Então vamos olhar um pouquinho para isso, porque cada um tem uma parcelinha aí e um quanto de responsabilidade aí dentro desse processo. Se cada um puder fazer a diferença, a gente vai conseguir viver uma realidade, um mundo muito melhor do que a gente está vivendo hoje, com muito menos guerra, né? Bom, temos aí na quinta-feira também Mercúrio em sextil com Urano, um trânsito importante, né? Porque o sextil é um aspecto de harmonia e quando nós temos aí um sextil de Mercúrio com Urano, nossa mente ela está muito mais receptiva a enxergar possibilidades diferentes, né? Então ainda na quinta-feira, ainda essa semana na realidade, a gente vai sentir muito essa energia de Mercúrio em sextil com Urano, trazendo mesmo aí a possibilidade de novidade, né? De novas ideias para a resolução de conflitos de longa data, situações que talvez estejam colocando problemas aí na sua realidade, que estejam impedindo você de desenvolver aquilo que você deseja desenvolver. Então esteja atento essa semana com as ideias que possam chegar, com as conversas que possam acontecer, com pessoas novas, com novas situações que possam aparecer, muitas vezes de forma inesperada, de forma repentina, porque essas situações vão sim trazer processos muito resolutivos aí na sua realidade nesse momento, tá? E no domingo, fechando aí a semana, nós temos a Vênus em Áries, que inicia o seu processo de retrogradação já estacionária, Vênus estacionária, preparando para a retrogradação que inicia no dia 3, tá? Então esse é um trânsito também muito importante, porque Vênus fica retrógrada todo mês de março, até a primeira quinzena de abril, até o dia 13 ou 14 de abril, se eu não me engano. E a retrogradação de Vênus, principalmente esse começo de retrogradação no signo de Áries, vem nos colocando em contato com as nossas ansiedades, com as nossas inquietações. Lembrando que no final dessa semana começa o carnaval e muita gente aí já vai querer aí começar a se apaixonar, a se conectar com pessoas. Muita atenção, porque durante uma fase de retrogradação de Vênus, não é o melhor momento para se apaixonar, né? Não é o melhor momento para iniciar romances, é assim um momento para a gente revisar aquilo que precisa ser revisado, principalmente a nossa tendência inquieta, ansiosa, na forma como a gente busca se relacionar com o outro, né? Então, se você perceber que você está metendo o pé no acelerador e não está tendo muito freio nesse carro, desgovernado aí do amor, muita atenção, reflita, dê um passinho para trás, vai um pouquinho mais devagar, porque Vênus vai estar retrógrada. Vênus inicia a retrogradação no domingo, permanecendo retrógrada até a primeira quinzena de abril. Então, muita atenção para não meter os pés pelas mãos, a carroça na frente dos bois, porque durante a retrogradação de Vênus, principalmente no signo de Áries, ela pede cautela e bastante observação. Bom, é o tema do vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí dessa semana, uma semana de preparação aí para o mês mais intenso do ano de 2025, que é o mês de março, um mês decisivo aí na vida de muitas pessoas, que a gente possa aí estar aberto para viver essa mudança e esse novo cenário aí que se apresenta aí a partir do mês de março, né, gente? Nós teremos aí o ingresso de Netuno no signo de Áries, depois aí de quase 14 anos em trânsito pelo signo de Peixes. Não é brincadeira essa mudança de signo, né? Então realmente aí é um período que vem nos trazendo a possibilidade de muitas mudanças, mudanças muito significativas aí na vida individual e no plano coletivo também. Bom, encerrando aqui com os recadinhos para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, um trabalho que eu ofereço de acompanhamento psicoanalítico, semanal ou quinzenal, onde eu integro a sabedoria da astrologia, da constelação familiar sistêmica, de outras técnicas energéticas aí que auxiliam a acelerar o seu processo de desenvolvimento. Então, caso você deseje iniciar uma análise comigo, entre em contato, o link está aqui na descrição do vídeo. E para você que deseja fazer uma análise astrológica isolada, uma análise de mapa de nascimento, de sinastria, análise de trânsitos, um link para agendamento de sessão também está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que a agenda do mês de fevereiro já está fechada, não tem mais data para o mês de fevereiro. Primeira semana do mês de março é carnaval, então eu não atendo. Então já começa aí, os atendimentos começam só na segunda semana de março, tá? Então já agenda, porque já tem poucas vagas para não ficar muito mais para frente, caso você queira fazer a sua análise astrológica, tá bom? Um forte abraço e uma linda semana para você, um lindo começo de carnaval, que seja um período de muita alegria, de muita festa, de reconexão aí com a nossa possibilidade de sorrir, né?
dentro dessa realidade tão difícil que a gente tem vivenciado no mundo hoje. Um forte abraço e uma linda semana para você. Namastê.